Tudo certo. É o seguinte, ó, em relação ao jogo de ontem, o que eu mais vi no jogo, Souza, Maravilha, Magrão, foi a força defensiva que você já falou, que o Magrão já falou, que o Diniz veio fazendo de uma coisa boa. Se o Corinthians tivesse o Memphis e o Roberto, era 4-0 contra o Rosário Central. E o Garro, né? O Garro é uma coisa assim que eu não consigo ainda entender como é que ele não consegue desenvolver o futebol dele, que tem técnica, bate bem na bola, mas como ele se esconde no jogo, como ele vai para os lados que não deveria ir, tipo, nos flancos. Quem joga nos flancos é quem às vezes não enxerga muito o futebol. Quem joga nos flancos é que às vezes é só um. Não, tem que jogar no meio. E ele ontem, tanto é que foi substituído para idiotice. Pô, se o Corinthians tiver ordem, que não tem, diga-se de passagem, pô, esse ala de novo é expulso de uma maneira idiota, imbecil, né? Já quando mostrou o saco, não é verdade? O time para mostrar o saco, né? Toda hora mostra o saco, né? E aí é expulso, e ainda para mim mexeu mal, mas tá tudo bem. O Corinthians mostrou uma força defensiva monstruosa. O que jogou os dois zagueiros, o que jogou o Ranieri, é injustiça. O Memphis Depay ganhar 70 milhões, o Roberto ganhar 2 milhões e 250. Essa íngua aí do Alan ganhando 910 pau por mês. E o Ranieri, não sei se ganha 500. Não sei. Porque o que o Ranieri joga no Corinthians, irmão, é uma coisa impressionante. E outra coisa, hein? Uma coisa que você fazia muito, você não. Vamos ver o que vai acontecer em relação ao Memphis. Hoje eu não vou falar desse cara. Não quero falar nada. Cansado de falar. Cansado de um monte de gente falar. O que tem que fazer é o seguinte, tem que ser justo e honesto. Não tem que ser vagabundo. Ambas as partes. Você quer ficar? É assim. Você não quer ficar, você vai embora. É só isso. Porque o Corinthians é mais importante que todo mundo. Porque o Corinthians é a torcida, não é o Memphis. E eu sei que a narrativa de um monte de gente que recebe o contrato dele, recebe a fimose dele, recebe até a urina, recebe tudo. Aí vem um mundaréu de gente, olha porque o Memphis... Não, o Memphis não é maior que nem o alemão que está lá, nem o Edício. É jogador, ganha dinheiro, ganha salário, é funcionário, pô. E se quiser ficar, fica nos moldes do Corinthians. Mas o Corinthians não tinha que ter feito o que fez com ele. Que isso foi desleal. Deveria ter feito de uma maneira leal. E não foi feito. Vamos ver o que vai acontecer. Se vai ficar, se ficar, tecnicamente legal. Se for embora, o Corinthians continua sobrevivendo. Não sei até quando. Não... Eles todos se sacrificaram pela equipe, pelo esquema de jogo do Fernando Diniz. Baixaram as 4 linhas, ficaram fechadinho ali, não conseguiu entrar, a equipe do Rosário não conseguiu entrar. Agora, se o Corinthians tem um pouquinho de qualidade, um atacante mais rápido tá na frente, louco. matava. Jogo fácil. Porque do jeito que o Rosário foi se entregando, querendo o jogo, e o Corinthians fechadinho, não entrava. Bonitinho, bem formado. Fechadinho, as duas em 4, não tinha como entrar. Se tivesse um cara de articulação, que pode ser esse cara, o Memphis, que o Garro estava baixando muito, buscando muito a bola fora da onde tinha que estar. Por isso que o Garro não joga quando o Memphis está. Vocês que não entendem futebol, e tá tudo certo quem não entende, pode assistir, pode fazer o que quiser. Quando o Memphis joga, o que o Memphis faz? Ele vem por dentro e ele arregaça o Garro. Porque o Garro não vai. O Garro não vai pra cima. Não vai. E aí o Memphis vem, toma conta do ambiente, do habitat, ele fica, e aí ele vai buscar as bolas do volante e não consegue jogar. E o outro que tinha que fazer isso, não fez. Ele não fez de novo, Neto. De novo. É isso, cara. Não pode um clube como o Corinthians, não pode um clube como o Santos, não pode um clube como o São Paulo, não ter ninguém preso. Ninguém na cadeia. Não pode. Não pode ter 5 ex-presidentes da CBF, não ter ninguém preso. Não pode. Mas a gente vai levando as coisas por baixo do tapete. E quando uma criança perde a visão, como o Léo perdeu, e os movimentos também, e é Corinthians, e a mãe precisa parar de trabalhar, o que o governo faz? O que o Estado faz? O que o Senado... Dinheiro. Então por que os caras pagam dinheiro? Por que pagam dinheiro? Como que o cara pega o dinheiro lá do borderô, vem dentro do vestiário e paga o bicho e dinheiro para os caras? Por que vocês acham que faz isso? Por que o clube de futebol sempre tem vantagens em relação ao que as pessoas não têm?
Por que o clube de futebol deve bilhões? Se você colocar aí o que deve o Atlético, o que deve o Corinthians, o que deve o Palmeiras, o que deve os clubes de impostos, você não tem ideia. Você não tem ideia. Eles crescem muito, mas eu não sei se vai ter dinheiro para pagar o salário. E se atrasar o próximo mês? E se não paga as férias? E se não paga o funcionário? E se não paga os credores que devem? Como é que eu distribuo isso? Como é que eu faço isso se movimentar? Como é que eu faço isso crescer? Olha o que acontece com o Santos, olha o que acontece com o São Paulo, olha o que acontece com o Corinthians. E aí, é um jogador só. Se quiser renovar com o Memphis, trazer ele de volta, legal. Não toma os 105 milhões já de transfer ban, fica 2 anos, mais 2 anos ele aguenta jogar 50 jogos. O fisioterapeuta pode falar isso, o médico pode falar isso. Quem que pode colocar que o Memphis consegue jogar 50 jogos por temporada? Que são 100 jogos em 2 anos. Se conseguir, bota o cara, dá 10, dá capitão. Renova com o cara, vai lá, conversa com o cara. O que não pode é ter tudo isso que está tendo. Né? Presidente? O presidente, pô. Exatamente. É óbvio, cara, que eu não tinha escutado isso aí, porque eu não escuto entrevista. Então, a sua insatisfação e o que você está falando... Vamos ver, quando você perder, se você vai depender de quem. A não ser que o presidente peça renúncia. Porque se o Memphis voltar, você não pode ficar, Osmar. Se o Memphis voltar, você tem que sair. Você tem que sair. Você não pode ficar. Agora, de uma fala dessa, o que você enxerga, Souza? Craque, é falta de comunicação, né? O que não pode ter em um clube do tamanho do Corinthians. O que me parece é que falaram uma coisa pro Diniz... E a comunicação, Souza, desculpa, não estou discordando. Eu acho que é falta de personalidade, é falta de pulso, é falta de mostrar quem manda. Quem manda? É o presidente. Então por que ele não falou, pô? Que não ia ficar? Ele não fala. Exatamente. Não estou discutindo isso. Não fala nada. Então, mas eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo uma coisa muito mais ampla em relação... Como o cara fala isso... Alguém deve ter falado para ele. Não, mas ele tá mandando uma letra, Souza. Mas se o presidente tem esse comando no clube, eles não falaria isso. Não falaria isso, não. É isso, Se o presidente tem o comando e o respeito de todos dentro do clube, o Diniz não vinha para uma entrevista com uma fala dessa. Porque E não é a primeira, né? Não é a primeira, ele já O tinha Dorival falado. Júnior não deixou vender o André por 18 milhões de euros. Por uma fala dele. E o que aconteceu com o Dorival Júnior? Depois de 3 jogos? Pista, irmão. Pista. Desculpa, Não, é que Magrão. eu não estou questionando, no caso, se o Diniz está certo ou errado. Eu estou questionando a hierarquia dentro de um clube, onde tem o presidente e o treinador está abaixo do presidente. Para o treinador vir a público. Eu acho que o treinador não tem que falar isso. Então, o treinador Sabe vir quem a tem que público. falar? É o diretor. O diretor, ele O treinador não tem que falar. Você foi diretor de futebol, não foi? Eu fui também. O treinador tem que falar do jogo. O treinador tem que falar de quem escalou. Eu tô com você. O treinador não tem que falar, olha, eu queria, e não sei o Deveria quê. ter Você ficado. paga o salário? É você que sabe a zona que está aí no Corinthians? Você paga o que se deve? Você sabe quanto que o Corinthians gasta por mês? Você tem entendimento que os funcionários do Corinthians não recebem 13º? Não recebe o salário? Tem a tia que mora aí, que tem filho autista, ela tem que chegar 4 horas da manhã aí, e muitas vezes você fica sem o salário para receber, e o jogador ganha 1 milhão. Você sabe disso? Desculpa, Magrão. Não, é por isso. Porque o treinador, ele vive do resultado. E ele, vivendo do resultado, ele quer os melhores para ele. Ele não está preocupado, todo respeito, não falando no caso do Diniz, mas o treinador em si, ele está preocupado em montar o melhor time. E depois, como vai pagar, não importa, eu quero os melhores comigo, eu quero o Memphis no meu time. Até eu quero. Como vocês vão fazer para pagar, o problema é de vocês. Quero todo mundo. Eu quero Mbappé, eu quero... É exatamente eu isso. quero Olise, eu quero... Não, mas como que eu pago? Vocês vão ver quando o Neymar sair do Santos. O Santos já está quebrado. Quando o Neymar sair, vai ser 300 milhões. Escuta o que eu tô falando. 300 milhões para ele. Para disputar. Tá na Série B, tá nas oitavas e oitavas. E acha que vai ser campeão de tudo. E contou uma mentira ontem. Souza, rapidinho. Craque, eu tenho que fazer em Turã. Se tivesse responsabilidade, primeiro, não tinha saído, que eram os conselheiros que não queriam a renovação do Memphis. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o presidente deveria ter comunicado ao diretor de futebol e o treinador que ele não ficaria. Aí não teria essa entrevista do Diniz nunca. Nunca. Eu acho que chega uma hora que você tem que assumir o papel de presidente do clube e falar a verdade clara para as pessoas. Falar, ó, eu não quero esse jogador, eu não tenho condições. Agora, primeiro vazou que eram os conselheiros que não queriam. Depois vazou que o presidente não contou pro Marcelo Paes.
Agora vem o Diniz e fala uma coisa. Cara, você está dirigindo o Corinthians, tem que ter responsabilidade. Porque você tem uma torcida grande, Sabe o que uma acontece? torcida que cobra. Mostra meu advogado lá. Mostra o herói. Meu Deus, não, fica quieto, herói. É o herói lá, ó. Tá lá no fundo, lá, aquele de óculos lá. Levanta aí, herói. Esse é o herói. Mostra lá, esse é o herói. Meu advogado há 30 anos, meu amigo, das pessoas que eu mais devo na minha vida. Quando o Corinthians fez o contrato com a Tausa, só teve um cara que chegou e falou assim, ó, não faz, tá aqui, você tem o e-mail ou não? Tem. Você tem o e-mail. Você tem. Falei, não faz. Não faz porque você, Duílio, você não faz. Por causa disso. O Corinthians vai ser prejudicado. Perdeu 30 milhões. E fizeram. Então, é bom o Memphis? Tem que pensar. Não é bom? Tem que pensar. Mas não é treinador que tem que dar opinião do que vai acontecer. E eu faço programa na Band, meu irmão. Eu que faço aqui. Não sou eu que tenho que saber o que tem que acontecer com a Band. Quem tem? É o CEO, é o presidente, cada um faz a sua. Agora, aí o presidente vai, fala que não vai ficar, recebe ameaça, faz, que é um horror que estão fazendo, tudo isso, pá. Aí ele está pensando num clube, que é o problema dele, é ele que tem que resolver, não sou eu, se tem que ficar ou não. Aí veio o treinador, olha, queria ficar com ele, já estava tudo certo. Mas o diretor de futebol falou também que estava tudo certo já. Estava tudo ok. Então também deve dar área. Não, mas eu não estou dizendo que... O que eu quero dizer é que não é que... O que eu quero dizer é que é o seguinte, esses caras que falaram, que é o treinador, Falou, e Marcelo Paes falou. eles não vão ficar eternamente no Corinthians. Eles não querem saber quanto que o... Ficam vazando por questão de poder, conselheiro, você não vai querer ficar. Então tem coisas que a imprensa não precisa saber. A gente não sabe de tudo que acontece, apesar de tudo que está acontecendo no São Paulo, a gente não sabe tudo que está acontecendo no São Paulo. O nosso? Exatamente. Você quer um país que tem tanta milícia como o nosso? Você quer um país da corrupção das pessoas? Eu acho que tem coisas que não precisa... Mas você pode clubes como o nosso clube, o meu, o seu, tá dessa desgraça? Não. E ninguém é preso? E vai continuar. Ninguém é responsável por isso? Mas eu não quero... A verdade, eu entendi no primeiro caso do Memphis e depois eu abri a cabeça e eu vi outra situação. Eu não quero falar sobre isso. É melhor você ter ele do que não ter, em termos financeiros. O Corinthians não tem 105 milhões para pagar os 80 para o Memphis e os 25 milhões de transferban. Você acha que o São Paulo... Não, deixa eu só terminar. Pode falar. Você acha que o São Paulo renovou com o Caleri por quê? Porque devia para ele. Exatamente. É 2 milhões por mês, 24 meses. Dá 50 milhões. Com 13º fundo de garantia, dá 60 pro Caleri. Mas ninguém fala. Só fala do Corinthians. O Santos, 21 milhões. Do Paulinho também ninguém fala Ninguém nada. Lá fala. no Palmeiras, Aí tá você jogando. pega, o Santos contratou o Bilal. Se fosse o Kid Bengala, até tudo bem, sacou? Aí é Contratou... atacar mais.